Dízimos e ofertas. Na Igreja Universal, eles são considerados tão sagrados quanto a palavra de Deus. Eu tirei do site da Igreja Universal. A Universal crê que os dízimos e ofertas são tão sagrados quanto a palavra de Deus. Tirei isso essa semana do site deles. Os dízimos significam fidelidade e as ofertas o amor do servo para com o seu Senhor. Todos os que servem a Deus têm o direito a uma vida abundante. É o que o Senhor Jesus afirma no livro de João. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, de acordo com a Igreja Universal, que considera os dízimos e ofertas tão sagrado quanto a palavra de Deus, as bênçãos de Deus, quer materiais, tipo prosperidade, saúde, emprego, bens, ou espirituais, libertação, cura, elas são derramadas ao fiel em proporção ao tamanho da oferta dada. Está muito ausente na Igreja Universal o conceito bíblico de que os crentes devem ser fiéis no dízimo e contribuir para a causa do Evangelho, sustento dos pobres e necessitados, sem visar recompensa. A Bíblia não nega isso, na verdade a Bíblia nos encoraja a contribuir com frequência, com regularidade, com fidelidade, mas sem esperar nada em troca. Fazer isso por gratidão a Deus e amor ao próximo. Mas o que você tem na Igreja Universal é o conceito de troca. Olha o que é que ele diz aqui, num livro dele. Eu ensino que quanto mais dinheiro alguém der, maior será a bênção recebida de Deus. De acordo com o tamanho da fé, a pessoa faz a oferta. Para que alguém alcance as riquezas de Deus, é preciso manifestar uma fé. Em 1995, comentando o crescimento da igreja, ele afirmou, nessa entrevista à revista Veja, por que a Universal cresce? É porque está trazendo benefício para as pessoas. Caso contrário, a igreja desapareceria. As pessoas estão recebendo, está havendo uma troca com o Criador. Esse conceito de troca. Deus quer abençoar você materialmente, espiritualmente, mas isso vai ser feito na base de troca. Quanto maior a sua oferta, quanto maior o sacrifício que você faz, mais Deus vai devolver em termos de bênçãos materiais e espirituais. Ela identifica assim a prosperidade financeira como sendo um sinal evidente das bênçãos de Deus sobre a vida de alguém. Aqui você não percebe aqueles conceitos evangélicos de reconciliação com Deus, perdão de pecados, adoção, entre outros. Macedo enfatiza que as ofertas e dízimos são a chave que abre os tesouros da graça e do poder. Ele escreveu o seguinte: quando nós pagamos o dízimo a Deus, Ele fica na obrigação de cumprir a sua palavra, repreendendo os espíritos devoradores que desgraçam a vida do ser humano, atuando nas doenças, acidentes, vícios, degradação social e em todos os setores da atividade humana, os quais fazem o homem sofrer. Quando somos fiéis nos dízimos, além de nos vermos livres desses sofrimentos, passamos a gozar de toda a plenitude da terra, tendo Deus ao nosso lado, nos abençoando em todas as coisas. Então, aqui é claro o pensamento da Igreja Universal, que é o que caracteriza a chamada teologia da prosperidade. E esse tipo de compreensão de dízimos e ofertas e de troca com Deus está presente em todas aquelas igrejas que saíram da Universal. Elas, na verdade, giram em torno disso. Encorajar os fiéis a contribuir, dar e dar. Quando o dízimo é pouco, fala-se no trízimo, fala no dízimo dos dízimos. Eles têm muitas maneiras de arrecadar, de fazer com que as pessoas entreguem o que tem e o que não tem para a igreja, sempre prometendo as bênçãos de Deus em troca, bênção material e bênção espiritual. E porque as pessoas não conseguem fazer uma diferença, elas pensam que toda igreja evangélica é assim, não é? Pensa que toda igreja evangélica é assim, e isso não é verdade. Correto é que nas igrejas históricas, desde o período da Reforma até o dia de hoje, em todas as igrejas tradicionais, batistas, presbiterianas, metodistas, congregacionais, cristã evangélica, o sistema de
contribuição dos crentes pelo dízimo e pela oferta, sempre houve, mas sempre o apelo é gratidão a Deus. Deus abençoou a sua vida, Deus já lhe deu muito mais do que você merece. Há pessoas que precisam de ajuda da igreja, há o trabalho missionário que precisa ser mantido, há instituições da igreja que precisam ser sustentadas. Então, em retribuição, em gratidão a Deus, você contribui. E você dá com alegria, dá com generosidade. Mas as igrejas neopentecostais fazem disso uma troca, um negócio com Deus. Deus está obrigado, se você der, Deus está obrigado a pagar de volta. Objetos ungidos. Já estou chegando no final. Eu disse isso há meia hora atrás, né? Então vocês nem acreditam mais em mim quando eu digo isso. Isso aqui é interessante, porque uma das características de todas essas igrejas é o uso de objetos. A Igreja Universal usa elementos em seus cultos que são tirados das superstições populares do Brasil e das religiões afro-brasileiras. Ela faz um sincretismo. Então, olha o que é usado nos cultos da Igreja Universal e dessas outras igrejas. Sal grosso, que vem do espírito da Umbanda, que é para tirar os maus espíritos. Rosa ungida, que é usada nos despachos e nas oferendas a Iemanjá. Água fluidificada, para trazer influência espiritual para o corpo humano. É aquela água que vai em cima da... Ainda ontem eu estava vendo um pastor fazer isso na televisão. É aquela água que vai em cima da televisão ou do iPhone, né, agora. Fitas e pulseiras, semelhantes àquela do Senhor do Bonfim. Ramo de arruda, que é usado para afastar as coisas mais. E uma quantidade enorme de apetrechos. Kit de beleza da Rainha Esther, para aquelas irmãs que querem ficar mais bonitinhas. Pensa que eu estou brincando, né? Mas eles venderam o kit de beleza da Rainha Esther, para aquelas irmãzinhas que gostariam de ser um pouquinho mais bonitinhas, né? Então, é ele mesmo. Fora, teve um tempo aí que eles estavam emagrecendo gente. Tinha o que é que tomava? Eles estavam vendendo alguma coisa, você tomava, você ficava magro, perdia 30 quilos da noite por dia, eu não sei como era. Tinha uma fila enorme lá. Bom, eles dizem que esses objetos, eles não, o Edir Macedo, a bem da verdade, a gente tem que ser justo, né? Ele diz, esses objetos, eles não são mágicos em si, né? Eles não têm poder em si, eles são pontos de contato para a fé. Lembra aquela fé que ele diz que está no coração de todo mundo, que pode ser dirigida para Deus? Então esses objetos têm como propósito dirigir a fé para Deus. Só o que é que acontece? O que acontece na prática é que nada disso acontece. Os objetos passam a ter poder, são vistos como talismãs, como na cultura afro-brasileira popular, de que os objetos ficam imbuídos de um fluido, de um poder positivo que vai abençoar a vida de quem o possui, quem toca, quem tem na casa. E não tem muita diferença disso e do pensamento da Igreja Católica e das religiões afro-brasileiras. Não tem muita diferença isso aí. Aliás, as imagens entraram na Igreja Católica sob a perspectiva, com a mesma desculpa que é usada aqui na Igreja Universal. Isso no início da Idade Média. Teve um bispo lá, um bispo de Roma, que autorizou, nós vimos isso quando estudamos o catolicismo, né, há 2 domingos atrás. Esse bispo autorizou a presença de imagens de escultura nas igrejas para servir de ponto de contato de fé. As massas ignorantes não podiam entender o Evangelho, mas vendo as imagens, então aquilo ajudava a despertar a fé. O que é que aconteceu? O propósito era didático, né? Mas o que é que virou? Adoração e veneração das imagens. Na Igreja Universal eles vêm com o mesmo argumento. Esses objetos é um ponto de fé, é apenas para despertar a fé. E o resultado é que o quê? Acaba virando adoração, misticismo, veneração, uso mágico, como se fosse um talismã. Aqui, ó, algumas citações que eu tirei de programas de rádio da Universal. Número 1. Muitas pessoas dizem que angústia e brigas em casa são coisas da época que vivemos. Isso é falso. São coisas resultantes da presença dos demônios. Às vezes querem ir à igreja, mas na hora de ir perdem a coragem ou acontece alguma coisa. Tudo que impede as pessoas de ir à igreja é demônio. Venha, vamos ungir o seu pé direito e desamarrar a sua vida. Então, você não vai para a igreja porque tem um demônio no que segura o seu pé. Então, se você ungir o pé direito, vai desamarrar e você vem para a igreja. Né? Pronto, resolvido. Outro programa de rádio.
Participe da campanha da Arruda contra os maus espíritos na última sexta-feira do mês. Temos a oração de descarrego com a Arruda, uma oração forte, muito forte para a sua vida. Então, orar com Arruda, né? O raminho de Arruda. Então, é oração forte. Terceiro programa. Venha receber o pão da cura, o pão da bênção, o pão do Espírito. Leve um pedaço de pão para um doente, ele vai ser curado. Isso no programa de rádio. Outra, venha à Igreja Universal receber uma fita para colocar no seu braço. Você que hoje está com a fita vermelha, venha na próxima semana para receber um azul, em que está escrito: persegui os meus inimigos e só voltei depois que os esmaguei. Venha, pois no domingo você vai receber a fita azul em todas as igrejas universal. Largue a fita do Senhor do Bonfim, dos santinhos, e venha receber a nossa fita azul da cor do céu. Também eles têm uma sessão de terapia do amor, onde ele usa simpatias. O iniciado, compra uma das alianças, geralmente a sessão da terapia do amor é para quem está sozinho e quer arrumar um marido, né? Eu não devia ter falado isso aqui. O iniciado compra uma das alianças para participar, tem que comprar a aliança, né? Está vendo aí? Depois vai até a igreja, passa por uma coluna de casais vestidos como noivos, depois unge a aliança, a pessoa coloca a aliança debaixo do travesseiro por 7 dias. E depois de 7 dias a pessoa alcança a bênção, ou seja, arruma um companheiro. Isso é na sessão de terapia do amor. O que mais que eles usam aqui, ó? Práticas: descarrego, corrente dos empresários, consagração dos dizimistas, porta da esperança, água benta, óleo de Israel, terra de Israel, terapia do amor, fogueira santa de Israel, corrente dos 70 apóstolos, vale do sal, vale da flor, pedra da tumba de Jesus, água benta do rio Jordão, rosa miraculosa, sal abençoado pelo Espírito Santo. A lista é muito grande. A lista é muito grande. Eu creio que não preciso nem comentar sobre isso, não é?